Em tempos antigos, homens contavam sobre guerreiros que desafiavam dragões, sobre aves imortais que renasciam das cinzas. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao momento em que a própria vida venceu a morte. Esse não é mito, não é lenda. É a verdade que mudou o destino da humanidade. Desde o início dos tempos, o homem tenta compreender o mistério do fim. Na Mesopotâmia, narravam que heróis desciam a mundos sombrios em busca de imortalidade. Na Grécia, acreditavam que um barco sombrio levava as almas através de um rio gelado, para nunca mais voltar. No Egito, falavam de portais guardados por criaturas místicas que decidiam o destino da alma. Mas nenhuma dessas histórias respondia ao grito mais profundo do coração humano. Existe vida depois da morte? Existe esperança além da dor? E então, no cenário simples de uma cruz em Jerusalém, surge uma resposta que ecoa até hoje. Um homem, pregado e humilhado, parecia apenas mais um entre milhares que já haviam sido crucificados. Mas havia algo diferente, quando o mundo pensava que tudo havia acabado. Quando até seus discípulos acreditaram que o fim havia chegado. A história deu uma reviravolta que nem as fábulas mais ousadas ousaram imaginar. Na manhã do terceiro dia, a pedra foi removida. O túmulo vazio não deixou apenas um espaço físico, deixou também um espaço eterno, um portal aberto para a esperança. Enquanto os antigos diziam que para alcançar o paraíso era preciso pagar com ouro, sacrifícios ou moedas ao barqueiro, Jesus mostrou que a vida eterna não tem preço. Ela foi conquistada por um ato de amor. Enquanto os deuses da mitologia exigiam sangue humano para permanecer fortes, o Deus da vida entregou o seu próprio sangue para salvar a humanidade. Enquanto os heróis dos mitos buscavam glória para si mesmos, Cristo se humilhou, serviu e deu sua vida. E pense comigo, o que é mais poderoso? Um guerreiro com espada flamejante que derrota monstros, ou alguém que enfrenta o inimigo mais temido menos a morte e volta trazendo a chave da eternidade? Não é apenas uma história antiga, não é apenas uma lembrança distante, é um chamado vivo. Porque se ele venceu a morte, ele pode vencer também os túmulos que nós carregamos dentro de nós. O túmulo do desespero, o túmulo da solidão, o túmulo das feridas da alma. A ressurreição de Cristo não é só sobre ele, é sobre você. Narração bíblica impactante, parte 2, versão ampliada. Os povos antigos falavam de rios sombrios, mas o Evangelho fala de rios de águas vivas. Eles falavam de heróis que lutavam contra monstros, mas Cristo venceu sem espada, com amor. Eles falavam de reis que governavam com ferro, mas Cristo reina com mansidão e verdade. E aqui está o mistério mais belo. Quando Jesus saiu do túmulo, ele não saiu sozinho. Ele carregou consigo a esperança de todos os que creem. Ele abriu o caminho que ninguém jamais havia aberto. Agora, cada vez que alguém dobra os joelhos e ora, não fala ao vazio. Fala com o mesmo Deus que venceu a morte. O mesmo Deus que transformou lágrimas em alegria, derrotas em vitórias, traivas em luz. E veja como isso é grandioso. Os mitos foram esquecidos com o tempo. As fábulas se perderam nas cinzas da história. Mas a cruz continua de pé. O túmulo vazio continua como prova. A mensagem continua viva. E talvez você que está ouvindo agora se sinta como um herói caído, cansado das batalhas invisíveis da vida. Talvez como alguém que já não acredita em recomeço. Mas é nesse momento que a ressurreição se torna real. Porque a vida não termina no ponto final da nossa história. Em Cristo, a vida continua. Em Cristo, as cinzas se transformam em novas manhãs. Em Cristo, até o impossível se torna realidade. Imagine por um instante, se a fênix das lendas renasce apenas em histórias, se dragões existem apenas em sonhos, se guerreiros imortais não passam de palavras antigas. Cristo verdadeiro não é lenda. Ele vive, ele reina, ele volta. E quando ele voltar, não será como um herói de fábulas que se perde nas páginas do esquecimento. Será como o Rei eterno, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E hoje, essa promessa alcança você. Você não está sozinho. Você não está esquecido. Você não é apenas mais uma vida no meio da multidão. Deus conhece o seu nome, suas lágrimas, e Ele te diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se essa história falou ao seu coração, curta este vídeo agora mesmo. Escreva nos comentários a parte que mais te tocou. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. E siga esta página para mais conteúdos de renovação de fé. Porque nada é por acaso. Essa mensagem chegou até você hoje,
por um propósito: lembrar que a vida venceu a morte e que a vitória já foi conquistada. Quando os homens acreditavam em titãs que sustentavam o firmamento e em monstros marinhos que devoravam embarcações inteiras, uma voz rompeu o silêncio, mais poderosa que todos os mitos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. As civilizações antigas se curvavam diante de deuses sedentos de honra, guerreiros celestes que buscavam apenas glória para si. Eram deuses instáveis, que mudavam de humor, que se irritavam facilmente, que pediam sacrifícios sangrentos. Mas as Escrituras nos apresentam um Deus completamente diferente. Esse Deus não precisa ser alimentado por oferendas humanas. Ele não nasce da vaidade das histórias. Ele é eterno, infinito, imutável. Enquanto os mitos falavam de guerras entre divindades, a Bíblia revela um Deus que reina em paz, porque Ele é a própria fonte da paz. Enquanto as lendas criavam heróis que lutavam por fama, o Evangelho nos apresenta um Salvador que luta por amor. Os povos antigos tremiam diante do mar, achavam que criaturas gigantes viviam em suas profundezas, guardando segredos sombrios. Mas na palavra, o mar obedece ao comando de Deus: até aqui virás, e não mais adiante. E, séculos depois, Jesus Cristo caminharia sobre aquelas mesmas águas, provando que não há caos que ele não possa dominar. As mitologias exaltavam guerreiros de bronze, heróis com poderes sobrenaturais, mas sempre frágeis em sua humanidade. A Bíblia, porém, mostra que o verdadeiro poder não está na espada, nem no escudo. O verdadeiro poder está na fé. Foi assim com Davi, um garoto franzino enfrentando um gigante de quase 3 metros de altura. Para o mundo, era impossível, mas para Deus, era apenas o cenário perfeito para manifestar sua glória. Enquanto as lendas falavam de homens que roubavam o fogo dos céus para dar luz à humanidade, as Escrituras contam sobre o Espírito Santo, o verdadeiro fogo que desceu não para destruir, mas para aquecer corações e iluminar caminhos. Esse fogo não se apaga. Ele continua queimando até hoje em cada vida transformada pelo poder do amor divino. E quando tudo parecia caos, vazio e trevas, veio a primeira ordem: haja luz. Essas palavras não ficaram presas ao passado. Elas continuam vivas, atravessando gerações, ecoando dentro de cada alma que se sente perdida. Porque o mesmo Deus que criou o universo pode criar um novo começo em você. As antigas fábulas falavam de rios que separavam o mundo dos vivos e dos mortos. Para muitos, atravessar esse rio era um destino inevitável. Mas a Bíblia fala de um rio diferente. O rio de águas vivas, que flui do trono de Deus e traz cura, esperança e vida eterna. Enquanto os mitos narravam labirintos sem saída, onde homens se perdiam até perderem a sanidade, a palavra nos apresenta um caminho claro: Cristo, o bom pastor. Ele não apenas mostra a direção, ele mesmo é o caminho. E quando alguém se perde, ele deixa tudo para ir atrás de uma única vida. Esse não é um mito, é a maior história de amor já contada. E pense bem: quantas vezes você já se sentiu preso em um labirinto sem saída? Quantas vezes as paredes da vida pareceram se fechar sobre você, sem esperança de luz? É exatamente nesse momento que o Evangelho ressoa como um grito: você não está sozinho. Existe um Deus que luta por você. As lendas contavam sobre guerreiros que enfrentavam monstros terríveis para provar sua coragem. Mas a Bíblia nos mostra algo maior: um Cristo que enfrentou a própria morte. Ele desceu ao mais profundo, não para provar glória pessoal, mas para arrancar das trevas cada alma que crê nele. Não foi mito, não foi fábula, foi história real, a maior vitória que já aconteceu. Enquanto mitologias falavam de heróis transformados em estrelas no céu, o Evangelho fala de corações transformados aqui e agora, vidas despedaçadas que se tornam novas, pecadores que se tornam filhos, escravos do medo que se tornam livres na esperança. O tempo passa, reinos caem, lendas se apagam, mas a palavra permanece. E hoje, essa palavra não é apenas um livro antigo. É a voz do próprio Deus chamando você pelo nome. Talvez você se sinta como Davi diante de Golias, pequeno demais para vencer seus gigantes. Ou como Jonas, sufocado nas profundezas do seu próprio erro. Ou como Elias, trancado numa caverna, acreditando que tudo acabou. Mas lembre-se, a mesma voz que disse haja luz ainda pode brilhar dentro de você. A mesma mão que tirou Pedro das águas ainda está estendida. O mesmo amor que venceu a cruz ainda pulsa. Povok. Esse é o verdadeiro herói da sua história. Não um Deus distante, não um mito esquecido,
mas o Salvador que caminha ao seu lado. Ele é a voz que silencia tempestades. Ele é a luz que vence as trevas. Ele é o Deus que nunca abandona sua batalha. Se essa história falou ao seu coração, curta este vídeo, comente a parte que mais te tocou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e siga esta página para mais mensagens de renovação de fé. Você não está ouvindo isso por acaso. Existe um propósito maior em cada detalhe, inclusive na sua vida.